the night that God really, it was kind of a process of God calling us to Brazil. A noite em que o Senhor, e na verdade é um processo que o Senhor usou para nos chamar ao Brasil, But one of those nights in that trip, mas uma daquelas noites naquela viagem, I was preaching at this church in Brasilia, eu estava pregando uma igreja em Brasília and God had given me this message. e o Senhor tinha me dado uma mensagem. And it was really simple. Uma mensagem bem simples. If you don't have a heart for women in prostitution, Se você não tem um coração para as mulheres em prostituição, then come up front. vem aqui à frente. And there was this engineering student there that night E tinha um estudante de engenharia lá naquela hora, who was there helping with translation, que estava ajudando com a tradução. this guy. Esse cara aqui. And being an engineer at the time, E sendo um engenheiro na época, um estudante de engenharia, he thought very mathematically. ele pensou de forma bem matemática. So literally, later he told me this. Literalmente, mais tarde ele me contou. He literally said, well, Ele literalmente pensou, bem, Nick said if you don't have it, Nick disse, se você não tem um coração, come up to the front vem aqui à frente to get a heart for these para women. receber um coração para essas mulheres. I don't have it. Eu não tenho. So mathematically, Então, matematicamente, it makes sense. faz sentido eu ir à frente. Right now I'm at 0. Então, agora eu estou no zero, I need the heart. eu preciso do So I'll coração. go up to the front. Então, eu vou à frente. And then how many hours did you spend there on the E aí, ground? ele ficou 3 horas ali no chão, Yeah, like 3 hours just kind of wrecked. So, totalmente destruído. and then he's been with me ever since. E desde então, ele anda comigo. Okay. All right, we're going to read from 1 Corinthians. Agora, vamos ler a da carta de São Paulo, a primeira carta dele aos Coríntios, And we're going to do capítulo 1. the message in both languages, but you English speakers can just follow along. Johnny's going to read just in Portuguese and for now 18 to 25. E nós vamos ler apenas em português. Quem não fala português, acompanha aí no seu idioma. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 18. 1 Coríntios 1, 18 Just do 18 to 25 for now. ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para que os se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. All right, so there's a couple things that we're going to read a little bit more later. Então, aqui algumas coisas que depois a gente vai ler mais. But there's a few things that I wanted to share with you tonight that God was put in my heart. Mas há algumas coisas que eu gostaria de compartilhar hoje à noite que o Senhor colocou no meu coração. First of all, a little bit of background information. Primeiro, um pouquinho do histórico aqui para te dar informação. Corinth was a major city in the Roman Empire. Corinto era uma cidade importantíssima, das principais no Império Romano. In two really important aspects, E haviam dois aspectos importantes: commerce and intellect. o comércio e o intelecto. So Corinth was known as a place where intellectuals and philosophers gathered. Então, Corinto era um local onde as pessoas intelectuais, os filósofos, realmente vinham se encontrar. And this is one of the churches that Paul has planted. E essa é uma igreja ali que Paulo tinha plantado. And we know from reading Paul's other letters to Corinth and some of his other letters, he mentions the church in Corinth. E nós sabemos ao ler a carta que Paulo escreveu aos Coríntios e as outras cartas em que ele menciona os Coríntios, That the church in Corinth had begun to kind of adapt the gospel to try to reach the philosophical minded. é que a igreja dos Coríntios ela tinha se adaptado com o pensamento filosófico para alcançar aqueles que acreditavam na filosofia. So they took the gospel Então, a igreja de Corinto pega o evangelho and they stopped preaching the cross. e eles param de pregar a cruz. And they made it a spirit-centered, now listen to this, a spirit-centered philosophy. E aí eles, ouça bem isso, eles tornam a mensagem uma mensagem centrada com uma filosofia no espírito. Whenever people
want to reach the masses, Sabe, sempre quando as pessoas desejam alcançar as massas, they will begin to take out the offensive points of the gospel. eles sempre vão começar a tirar as partes ofensivas do evangelho To make it more attractive to the masses. para fazer a mensagem mais atrativa We para ha- as massas. We have lots of churches like this today. E hoje nós encontramos muitas igrejas assim. That we just want every message to be cool Que nós queremos que todas as mensagens sejam and legalzona, every message to be easy to understand. toda mensagem seja uma mensagem de facilidade para And- se entender. And we start to look at the way the world sees things and we begin to mold our ministry and our church after the way the world does things. E nós começamos a ver a forma que o mundo faz as coisas e nós começamos a nos moldar na nossa mente para fazer igreja e ministério na mesma forma que o mundo. And this is exactly what was happening in Corinth. E era isso que acontecia na igreja dos Coríntios. So they started to avoid talking about the cross. E aí eles começaram a evitar falar da cruz. Why? Por quê? Because in Roman culture, Porque na cultura romana, crucifixion was the absolute worst way that a person could die. a crucificação era a forma absolutamente pior, mais terrível que alguém poderia morrer. Not just in the sense of the pain, Não só no sentido da dor, but the shame. mas da vergonha. Get this. Olha isso. Roman citizens could not be crucified Cidadãos romanos não podiam sofrer crucificação, because they understood it was such a shameful way to die porque eles entendiam que era uma morte tão vergonhosa that they wouldn't condemn their own citizens to die on que crucifixion. eles não condenariam jamais os próprios cidadãos romanos à morte de cruz. Crucifixion was considered so grotesque A crucificação era uma morte considerada tão grotesca that there was a law at this time that in public you could not say the word cross or crucifixion. que havia uma lei que a vigia na época que dizia que você não poderia sequer publicamente falar a palavra cruz, Because it was considered such a shameful thing. porque era algo tão vergonhoso. That's the Roman side. Esse é o aspecto romano. On the Jewish side, Do ponto de vista judaico, they considered anyone who died on a cross to be cursed, because that's what it says in Deuteronomy 22. os judeus consideravam 21. qualquer um que morresse no madeiro amaldiçoado, porque é isso que a gente lê em Deuteronômio 21. So in both cultures that Paul is reaching, the cross is a scandal. Então, dos dois lados que Paulo está alcançando, a cruz é um escândalo. And you know what's awesome? Sabe o que é incrível? Paul knows it, Paulo sabe because he disso, uses that word in the Greek. porque ele usa a mesma palavra no grego. He says to the Greek, the cross is a scandal, Ele diz, para os gregos, a cruz é escândalo. and to the Jew, it's foolish. E para os judeus, é tolice. So understand this background. Ouça aqui, entenda esse histórico. Paul is going after the Corinthian church Paulo está buscando tentando atacar a igreja, buscar a igreja de Coríntios. for not preaching the true gospel. E ele quer direcionar a eles o assunto por não pregarem mais o evangelho verdadeiro. So let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do you think that today we get a pass? Você acha que hoje a gente seria aprovado por Paulo? All these cute little gospel Instagram accounts we follow, you think Paul would approve? Será que as continhas bonitinhas evangélicas que a gente segue no Instagram seria aprovado por Paulo? All the YouTube ministries. Todos os ministérios de youtubers. Think Paul would be giving the thumbs up? Você acha que Paulo ia estar lá dando o like dele? Oh, don't misunderstand me. For some, I'm sure he would. Não me entenda errado. Eu acho que para alguns Paulo daria sim, But for others, no. mas para outros não. You know why? Sabe por quê? Because they are crafted for you, Porque esses ministérios eles foram formados para você, to reach you. para alcançar você. Paul's ministry was to reach Christ. O ministério de Paulo foi formado para alcançar a Cristo. If you are only being sustained by ministries that are built for people, Se você está apenas vivendo de ministérios que foram criados para sustentar pessoas, then your growth will end with people. o seu crescimento vai se limitar com pessoas. You know what Paul understood? Sabe o que Paulo entendeu? I believe he loved the people of his churches, Eu creio que ele amava as pessoas, o povo dessas igrejas, but his focus was mas o Christ. foco dele era His Cristo. message was A Christ. mensagem dele era Cristo. And he would rather offend them into the truth E ele preferia poder ofendê-los para levá-los à verdade, than lie them into a lukewarm do Christianity. que menti-los e fazê-los crentes mornos.
This is why I don't have a YouTube channel. É por isso que não me fizeram um canal do YouTube. No one would like it. Ninguém ia curtir o meu canal. The good thing is I don't care. Mas a verdade é que eu não me importo. Oh, is this going on YouTube? Vai pro YouTube isso aí? Hey, YouTubers, we love you. Pessoal do YouTube, te amo. But listen, Ouça, here's the deal with Paul. olha a questão de Paulo. Paul is not concerned. Paulo não está preocupado. Listen to this. Ouça aqui. He is not concerned Ele não está preocupado with losing his sheep. com o perder minhas ovelhas. Paul was not concerned Paulo não está preocupado with the numbers of people who were coming to his meetings. com o número de pessoas que estavam vindo para os cultos dele. Didn't care. Ele não se importava. When your focus is Christ, Quando o seu foco é Cristo, you're free to speak of Christ. você está livre para falar de Cristo. Instead of having to think, will they get this? Will they understand it? Will it be offensive? Ao invés de ficar com medo, será que eles vão entender? Será que eles vão compreender? Será que eu vou ofendê-los? Paul goes right at them. Paulo fala diretamente com eles. And he says directly, E ele diz de forma direta. there's powerful. Existe o poderoso. And let me ask you, what's the opposite of power? O que é o oposto de poder? Deixa eu perguntar isso para vocês. Fraqueza. Yeah, that's the opposite. Esse é o oposto. But that's not the word that Paul uses. Mas não é essa palavra que Paulo usa. Johnny's translation said the craziness, and the word is foolishness. A palavra que o Johnny leu na versão dele diz tolice, mas a palavra que Paulo usa é Foolishness, tolice. tolice, Your loucura. version, O meu yeah. fala loucura e o original é a palavra tolice. So Paul makes the comparison not of power and weakness, but power and foolishness. Então Paulo ele não faz um comparativo entre forte e fraco, poder e fraco. Ele faz entre ter poder e ser tolo. This is important Isso é importante, because the power he's talking about is dunamis power. porque o poder que ele fala é o poder dínamos. And dunamis power is the power to achieve. E esse poder dínamos ou dunamis é um poder de alcançar. It's the effective power of God. É o poder efetivo de Deus. It's not just a shaba shaba, Não é só um shaba-shaba, but it's God's power that comes to produce fruit, that comes to bring transformation, that comes to produce miracles. mas é o poder de Deus que vem para trazer transformação, trazer frutos para criar uma nova mente. And Paul says the cross is this kind of power. E Paulo diz, a cruz é esse tipo de poder. Only the cross that produces in our lives. Somente a cruz que produz na nossa vida. But to the world, it's foolish. Mas para o mundo é tolice. But he's saying something to the Corinthians. Mas ele diz algo à igreja de He's Coríntios. saying that gospel that you're preaching, Ele diz, esse evangelho que vocês têm pregado it's foolishness. é tolice. Foolishness. Tolice. Because it's the opposite of the cross. Porque é o oposto da cruz. Let me tell you guys something. You cannot have a gospel message without the cross. Veja, deixa eu dizer algo para vocês. Não existe um evangelho de Deus sem a cruz. You know, a friend of ours once said that they didn't start preaching the cross until after the death and the resurrection. Sabe, tem um amigo nosso que ele diz que ele fala que eles não começaram a pregar a cruz até ter a morte e ressurreição. But it's not actually true. Mas não é verdade. Because Jesus himself said before the crucifixion, if you want to come with me, pick up your cross daily and follow me. Porque Jesus, mesmo antes de ser crucificado, ele falou, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. The cross in the New Testament represents the establishment of God's kingdom here on earth. A cruz no Novo Testamento ela significa o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. But because it was offensive in culture, Mas porque era uma ofensa cultural, the Corinthian church started to kind of back away. a igreja de Corinto começou a se afastar. You know, I have a friend that wrote a book on various moves of God. Eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre vários e diversos moveres de Deus. And he wrote the book on why did these moves of God die. E ele escreveu um livro sobre o porquê que esses moveres de Deus morreram. You know what it was every time? Sabe qual que era a questão toda vez? People wanting to make a message less radical to reach more people. Pessoas começaram a fazer uma mensagem menos radical para poder alcançar mais pessoas. Every time. Toda vez. It ended the move of God. Aí acabava o mover de Deus.
What did it look like? Como é que é isso? Well, some people are kind of offended by speaking tongues. Algumas pessoas ficam ofendidas se a gente falar em línguas. So let's not speak in tongues publicly anymore. Então, a partir de agora, não vamos mais falar em línguas em público. Well, some people don't understand why people fall over in the presence of God. Algumas pessoas não entendem por que as outras caem na presença de Deus. So let's not talk about that anymore. Então, agora não vamos nunca mais falar sobre isso. Well, some people, don't like when we talk about like truth in an absolute sense. E algumas pessoas não gostam quando a gente fala da verdade como algo absoluto. So let's just make it more relative. Então vamos falar de forma mais relativa. We just won't talk about those offensive things. Não vamos falar mais sobre essas coisas que ofendem as pessoas. And you know what happens when you allow that to take place? Mas sabe o que acontece quando você permite isso entrar? You're literally cutting the lifeline of the church. Você começa a cortar a vida que flui da igreja. Because the lifeline of the church comes from the cross. Porque a vida de Deus vem da cruz. And the cross bids us to come and die. E a cruz está nos chamando para vir e morrer. See, the thing is we talk a lot about like God meets us where we're at. Veja, nós falamos muito sobre Deus nos encontra onde nós estamos. And he does. E ele faz isso. And we talk about God loves me just the way that I am. E nós falamos muito sobre Deus me ama como eu sou. And he does. E ele nos ama. But the thing is that his love Mas a questão é que o amor dele is so powerful é tão poderoso. that he loves you the way you are. É que ele o ama da forma que você é. But he loves you too much to leave you that way. Mas ele te ama demais para te deixar desse jeito. Well, God meets me where I am. Mas Deus me encontra onde eu estou. Yeah. Sim. And then what happens? E daí? O que acontece depois? God accepts me just the way that I am. Deus me aceita do jeito que eu sou. He does. Ele te aceita. But then what happens? Mas aí depois o que acontece? Listen to what Dietrich Bonhoeffer said. Ouça o que Dietrich Bonhoeffer disse. If it is I who say where God will be, Se sou eu que digo onde Deus estará, I will always find there a God who corresponds to me and is agreeable to me. eu sempre então encontrarei um Deus que corresponde a mim e que concorda sempre comigo. But if it is God who says where he will be, Mas se é Deus que diz onde ele estará, the place of meeting is the cross of Christ. o lugar de encontro é a cruz de Cristo. The only place that we meet God is at the cross of Christ. O único lugar que nós encontramos a Deus é na cruz de Cristo. That's it. É isso. Yes, he meets us where we're at. Sim, ele nos encontra onde nós estamos. How did he meet you where you were? Como que ele te encontra onde você está? How did he meet you in sin? Como que ele te encontra no pecado? How did he meet you in brokenness? Como é que ele te encontra em quebrantamento? How did he meet you lost in the lies inside of your head? Como é que ele te encontra quando está perdido em mentiras na sua He mente? put a cross right in the middle of the Ele lie coloca uma cruz no meio da and put mentira his son on the cross. e coloca um filho na cruz. That's how God meets us where we're at. É aí que Deus nos encontra onde quer que estejamos. If every message that we preach Se toda mensagem que pregamos is about how you feel, é sobre como você se sente, is about how you should feel, é como se você deveria estar sentindo, is about growth and prosperity, é sobre crescimento e prosperidade, then we should just rip out most of the pages of Paul's preaching. nós deveríamos então rasgar fora a maioria das palavras e pregações de Paulo. Because the message of the guy who wrote 2/3 of the New Testament Porque a palavra do cara que escreveu 2/3 do Novo Testamento was consistently era consistentemente: come and die venha morrer so that you can live for para que Christ. possa viver para Cristo. Come and die Venha morrer so that you can live for para que Christ. possa viver para Cristo. So what does it look like when Jesus says pick up your cross daily? Então, o que significa quando Jesus diz: tome a sua cruz diariamente? How do we live by the cross? Como é que vivemos a partir da cruz? Now remember that when we talk about the cross and meeting him at the cross daily, Se lembra, quando nós falamos de encontrá-lo na cruz e diariamente ir até ele na cruz, we're not saying that every day you come, I'm a sinner, I'm a sinner. No. isso não significa que todo dia você vem para ele e fala: eu sou pecador, pecador. No. Não. The cross is what gives you the power to live the life of freedom that he paid for. A cruz é o que te dá poder para viver a vida de liberdade que ele pagou. But every day I meet him at the cross. Mas todo dia eu o encontro a cruz. What does that look like? Como é isso? Paul would later say, Paulo mais tarde vai dizer: take every thought captive toma todo pensamento cativo and make it obedient to Christ. e faça-o obediente a Cristo.
See, most of your actions, Veja, a maior parte das suas ações, most of the things that you say, a maior parte das coisas que você diz, they began in a thought somewhere in your mind. elas começam com um pensamento em algum lugar na sua mente. You want to know where that gossip began? Você quer saber de onde começou aquela fofoca? With a thought that you did not take captive. Um pensamento que você não levou cativo. Do you want to know where that hidden sin issue began? Quer saber aonde começou aquele pecado oculto? With a thought that you did not take captive. Com um pensamento que você não levou cativo a Deus. What does it mean to meet Christ at the cross? O que significa encontrar-se com Cristo na cruz? It means every thought that I have, Significa que todo pensamento que eu tenho, I take captive eu o faço cativo. and I nail it to the cross E eu venho com um prego e ponho na cruz. and force it to become obedient to E Christ. forço para que ele se obedeça So that à cruz. So that I live my life through the power of the cross. E aí eu vivo a minha vida pelo poder da cruz. That I see others through the power of the cross. E aí eu vejo outros por meio do poder da cruz. Are you guys with me? Vocês estão me acompanhando? When we meet Christ at the cross daily, Quando nós encontramos com Cristo diariamente à cruz, we're not just these people that say, I'm just a sinner saved by grace. nós não somos mais aquelas pessoas que falam, sou um pecador salvo pela That's graça. not the message. Essa não é mais a mensagem. It's I have been crucified with Christ. A mensagem é, eu fui crucificado com Cristo. Now I live for him. E agora eu vivo para Ele. Because I was crucified with E Christ, porque eu fui crucificado com Cristo, I'm now full of the hope of the resurrection. agora eu sou cheio da esperança da ressurreição. And I carry the same spirit that raised Christ from the dead within me. E eu carrego o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, dentro de mim. It's interesting because in the passage we read, Paul says that the cross is power for those who are being saved. E é interessante que Paulo diz no texto que nós lemos agora que a cruz é poder para aqueles que estão sendo salvos. Who are those people? Quem são esses? You're like, oh, those new Christians, right? Os novos convertidos, né? The ones that have been like a month or so in the church? Aquele que está um mês na igreja? No, Não. us, Nós. you and me. Você e eu. You're pastor, Você, pastor. or you're apostle if they like bigger titles. Ou apóstolo, se você gosta de um título maior. All of us Todos nós are those who are being saved. somos estes que estão sendo salvos. See, there's 3 tenses to salvation in the Bible. Veja, existem 3 tempos verbais para salvação na Bíblia. I was saved, Eu fui salvo, I'm being saved, estou sendo salvo I will be saved. e eu serei salvo. Hear that again. Vamos dizer de novo. I was saved, Eu fui salvo, I'm being saved, estou sendo salvo, I will be saved. eu serei salvo. This is how New Testament Christians understood salvation. Era esta a forma que os cristãos do Novo Testamento entendiam a salvação. So those of you who want to fight over once saved, always saved, you can lose your salvation, you can't. Se vocês estão querendo brigar, uma vez salvo, para sempre salvo, pode perder a salvação. Just stop it. Para Stop. aí. Because the way that the Christians in the New Testament understood salvation Porque os cristãos da igreja do Novo Testamento, a forma que eles entendiam salvação era was in 3 em tenses. 3 tempos verbais. I was saved, Eu fui salvo, I'm being saved, estou sendo salvo and I will be e saved. eu serei salvo. There was a common illustration that the early church used Havia uma ilustração comum que a igreja primitiva usava, that we find in some early manuscripts of Christian writers. que nós encontramos em manuscritos contemporâneos dos pais da igreja primitiva. They said this: Eles dizem assim: salvation is like being on a lifeboat. salvação é como estar num barco da vida. The ship has been wrecked, O navio já naufragou. and now you've gotten onto the little lifeboat E agora você está num bote salva-vidas, that will carry you safely to shore. que vai te carregar em segurança para as margens. You've been saved from the shipwreck, Você foi salvo do naufrágio, but you will be saved when you get on the shore. mas você será salvo quando você chegar à terra firme. This is the way they taught salvation to new converts in the early church. Na igreja primitiva era assim que eles ensinavam como funciona a salvação. Okay, let's read a little bit more. Vamos ler mais um pouco. You guys with me? Estão aqui comigo? Let's read 26 through 31. Vamos ler agora lá em 1 Coríntios 1, do 26 ao 31. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são a nada, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. So in the Greek culture, Então, na cultura gentia, they had this thing of what you gloried in. eles tinham essa coisa de no que você foi glorificado. And we see that in Greek writings. E a gente lê muito disso nas escrituras gregas. When we read Homer, Quando a gente lê Homer, we read that Odysseus gloried in his intellect. nós lemos que a glória de Odisseia está no seu intelecto. And Achilles gloried in his strength. E a glória de Aquiles estava em sua força. O What did this glory mean? que essa glória significa? It basically was like your experience of what you could brag about. Isso, basicamente, a glória era a sua experiência, era o que você podia se gabar. So the Corinthians began to try to like brag themselves up to kind of be more appealing to people in the world. Então, os cristãos de Corinto, eles começaram a se gabar de si mesmos para ser mais atrativos para os gentios. So they would need to exaggerate their past Então, eles tinham que exagerar o passado deles, and exaggerate their experiences exagerar a experiência que eles tinham, to try to gain favor with the people, the philosophical people para of the tentar Greeks. ganhar favor do povo filosófico dos gregos. Are you guys understanding me? Vocês estão me entendendo? Do we ever do that? Será que a gente faz isso? It happens to me about every time I get invited to a conference. Acontece comigo toda vez que eu recebo um convite para uma conferência. Every time. Toda vez. You know how? Sabe como? Because on the invitation they'll say there's going to be 5,000 people at the conference. Porque no convite eles falam, vão ter 5.000 pessoas na minha conferência. And I get there and I'm like, wow, Pastor, you're a man of faith. E aí eu chego lá e falo, nossa, pastor, como você é um homem de fé? Because you only have 200 chairs in your Porque sanctuary. aqui na igreja só tem 200 cadeiras. We do that stuff all the time. A gente faz isso o tempo todo. Because we feel like we have to make what God did sound even better. Porque nós pensamos que precisamos melhorar o que Deus fez. When you feel the need to exaggerate your testimony Quando você sente a necessidade de exagerar no seu or to testemunho, exaggerate your ministry, ou exagerar no seu ministério, you're looking to please men and not to please você God. está tentando agradar a homens e não a Deus. I don't have to exaggerate anything with God Eu não preciso exagerar nada para Deus, because He knows the truth. porque Ele conhece a verdade. God, there's 5,000 people at the conference. Ah, Deus, tem 5.000 pessoas na minha conferência. And God's like, no, Pastor. E Deus fala, não, pastor, You have 200 chairs. tem só 200 cadeiras. Oh, yeah, I meant 500. Não, pastor, eu falei 500. And God's like, no. Não, He knows the truth. Ele conhece a verdade. But when you feel the need to make something sound even better, Mas quando você se sente na necessidade de fazer algo soar melhor, because you're looking to please men. é porque você está tentando agradar a homens. When our goal is Christ, Quando o nosso objetivo é Cristo, man, every little victory is amazing. toda pequena vitória é incrível. When our goal is Christ, Quando o nosso objetivo é Cristo, every little step is a celebration. todo pequeno passo é uma celebração. You know why? Sabe por quê? Because when you understand that Christ is your destiny, Quando você entende que Cristo é o seu destino, then every step is an arrival to your destiny. todo passo já é uma chegada no seu destino. Because you're walking with your destiny. Porque você anda com o seu You're destino. walking with Jesus. Você anda com Jesus. See, when we say things like, I won't take my eyes off of you, Sabe, quando nós dizemos coisas assim, não tira os meus olhos de ti. you know what's going to try to take your eyes off Jesus the most? Sabe o que mais vai tentar tirar os seus olhos de Jesus? Your own pride O seu próprio orgulho. and desire to impress others. E o desejo de impressionar a outros. Paul had this amazing ability, Paulo tinha essa habilidade incrível, maybe too much, talvez até demais, to just not care. de não se importar. So listen to how he addresses these issues of glorying in themselves. Então olha como ele está falando esse problema das pessoas que se vangloriavam. See, maybe you didn't catch it, Talvez você não entendeu. but Paul starts this section with, Paulo começa essa parte dizendo: none of you came from nobility. nenhum de vocês veio de nobreza. I mean, nobody of you really has money Nenhum de vocês realmente tem dinheiro. or any impressive background. Ou um histórico impressionante. Do you understand what Paul's doing? Você está vendo o que Paulo estava dizendo?
Paul's like, I saw your Instagram account. Paulo está dizendo, eu já vi sua conta no Instagram, I saw that stuff you posted there. eu já vi o que você posta lá, And it wasn't quite like that, was it? e não é bem desse jeito que você está falando não, né? Paul's like, you're trying to impress the world? Paulo está dizendo, você está querendo impressionar o mundo, And yet, what made you free? mas ainda assim, aquilo que te libertou, What made you redeemed? aquilo que te redimiu, What filled you with grace? aquilo que te encheu de Had graça, nothing to do with your past. não tinha nada a ver com o seu passado, Nothing to do with your tinha accomplishments. nada a ver com o que você alcançou, And everything to do with the cross. e tudo com a cruz. Because Jesus, who was glorious, Porque Jesus, o que era glorioso, went to the cross foi até a cruz to make you free, para te fazer to livre, make you holy, para te fazer santo, to make you redeemed. para te fazer redimido. You know what's awesome? The word that Paul uses here for sanctified and redeemed. Sabe o que é incrível aqui que Paulo fala para santificados e redimidos? It means to belong to God. To belong to God. Significa pertencer a Cristo. Even the word Paul uses for sanctification, he uses intentionally. Até a palavra que Paulo usa para santificação, ele escolhe intencionalmente. Because in this kind of spiritualized philosophy that Christianity was becoming in Corinth, Porque aquilo que essa filosofia espiritualizada que tinha na igreja de Corinto, sanctification had become a status. santificação tinha tornado-se um status. Ooh, I have become holy Eu me tornei um santo, because I got there. I arrived. porque agora eu cheguei. I've advanced Eu me avancei in my philosophy of Christianity. na minha filosofia cristã. And Paul says, E Paulo diz: sanctification is not a status. santificação não é um status, It's to belong to God. mas é um pertencer a Cristo. And the cross of Christ made it possible for you to belong to him again. E a cruz de Cristo fez possível que você pertencesse a Ele de novo. Because now sin is removed Porque agora o pecado foi and you removido. can be with Papa again. E você pode estar com um papai agora. See, everything that they're trying to build up, Veja, tudo aquilo que nós temos tentado construir, Paul's taking it down. Paulo vem e destrói. I want to tell you guys something. Deixa eu te dizer algo. Many times we think in what we can build. Muitas vezes nós estamos pensando no que nós podemos construir. God's focus is what he can unbuild in you. E Deus está focado no que Ele pode desconstruir em você. One time I was frustrated with God. Uma vez eu estava frustrado com Deus. And, you know, to do what we do as a ministry, Sabe, fazer o que nós fazemos no ministério aqui. there's a lot of burden to it. Sabe, tem um fardo pesado nisso. And one of those burdens is financially. E um dos fardos que tem é o financeiro. And there was a time where I was traveling a lot. E houve uma época que eu viajava muito. And every offering that I would get would go right to the ministry. E toda a oferta que eu recebia ia direto para o ministério. And still was never enough. E ainda assim não era o bastante. So there was 1 year where I spent 8 months away from my family. E aí houve um ano que eu fiquei 8 meses longe da minha família. And only just so that I could make enough offerings so that we could pay the bills for Bethany and all of our ministry. E tudo isso só para que pudesse pagar as contas do Betânia e do nosso ministério para que ele continuasse aberto. And still wasn't enough. E ainda assim não era o bastante. So one day I'm telling God, E aí um dia eu estava dizendo para Deus: do you know how much I've been traveling, God? Deus, o Senhor sabe quanto que eu tenho viajado? Do you know how many times I have sung songs? Senhor, o Senhor sabe quantas canções eu já cantei? You know how many messages I've preached? Sabe quantas mensagens já preguei? How many cities I've been in Quantas Brazil? cidades eu já fui no Brasil? And it's still not enough. E ainda não é o bastante. And I just was going on and on. E aí eu continuei falando e falando. And God said, Aí Deus disse: are you done? já terminou? I said, Aí eu disse: yeah. sim. And he said, Aí ele me disse: do you want to build a ministry based off of your talents and abilities? você quer construir um ministério baseado nos seus talentos e suas habilidades? Or based off of mine? Ou baseado nos meus? Because from you it'll never be enough. Porque de você nunca será o bastante. But when you give yourself to me, Mas quando você se entregar a mim, the little you have will be multiplied. o pouco que você tem eu multiplico. Yeah, it sounds really cool. É, parece algo bem legal, né? We should clap. Vamos bater palma.
It's like even now someone's going to post that as like a phrase. Sabe, alguém até anotou aí, vai postar isso, uma frase de impacto. And that's not the point. Mas não é o que eu estou fazendo aqui. God's like, your phrases are cute. I don't really care. Deus fala assim, suas frases são bonitinhas, não estou nem aí com elas. You know what God says? Sabe o que Deus diz? I want your life. Eu quero a sua vida. That's what I want. É isso que eu quero. I don't want what you show people on Instagram. Eu não quero que você mostre para as pessoas no Instagram. I want your life. Eu quero a sua vida. See, I saw you in your worst moment. Veja, eu te vi no seu pior momento. In your worst moment. No seu pior momento. And in your worst moment, E no seu pior momento, I said, eu disse, they're worth it all. eles valem a pena, vale totalmente o preço. And I'll give the greatest gift I have. E eu vou dar o maior presente I'll que eu give my tenho. best. Eu vou dar o meu melhor. I'll give my son. Eu vou dar o meu próprio And it filho. was in your worst E moment foi no seu pior momento that he chose to die for que you. ele escolheu morrer por você. Not in that filtered, face-apped picture you post. Não naquele filtro que você usa para postar no Facebook. Not in some fabricated story. Não numa história fabricada. Doesn't matter. Isso não importa. God looks in your heart Deus olha no seu coração and he says, e ele diz, that's what I want. é isso que eu quero. That's what I want. É isso que eu quero. What gift can we give Que presente podemos nós dar to the one who has it all? para aquele que já tem tudo? Your ministry? Seu ministério? Are you kidding me? Você está de brincadeira. He doesn't need your ministry. Ele não precisa do seu ministério. God needs us. Deus precisa de nós. No. Não. His name is I am. O nome dele é Eu Sou. I am means all sufficient. Eu Sou significa eu He sou needs nothing. todo o suficiente, eu não preciso de nada. But he desires you. Mas ele deseja você. He longs for you. Ele anseia por você. Not your ministry. Não é o seu ministério, You. é você. If you give yourself to the ministry, Se você se entregar para o ministério, you'll lay yourself down on an altar built by men. você vai se entregar para sacrifício num altar construído por homens. And you will live your life E você vai viver sua vida trying to please men. tentando agradar a homens. But when you give yourself to Jesus, Mas quando você se entrega a Jesus, he is the altar. Ele é o altar. He is the altar. Ele é o altar. And he takes you into his arms. E ele recebe você nos braços And you know what dele. he says to you the first day? E sabe o que ele te diz no primeiro dia? This is my son, Esse é o meu filho, in whom I'm well pleased. em quem eu muito me agrado. This is the one. Esse é ele. This is the one. Esse é ele. So you don't have to live to please. Então você não precisa viver para agradar. Instead, you live from having pleased. Ao invés, você vive a partir de um lugar que você já agradou. You live from a place of pleasure Um lugar que já tem prazer na sua vida. because you abide in him. Porque você habita nele. See, I'm taking this kind of far, but this is, Veja, in eu a tô- sense, what Paul's trying to tell Eu the church in eu Corinth. estou desviando um pouquinho, mas em essência é isso que Paulo está tentando dizer à igreja em Corinto. He's telling them, Ele está dizendo para elas: the world does not need your Christian ideology. o mundo não precisa da sua ideologia cristã. The world needs to encounter the Christ of the cross. O mundo precisa encontrar o Cristo da cruz. The world doesn't need you to adapt the gospel so that they can better receive O it. mundo não precisa de uma adaptação do evangelho para que eles possam melhor recebê-lo. The world needs to be offended in a good way with the truth of the gospel. O mundo precisa ser ofendido de uma forma boa pela verdade do evangelho. See, I don't want to offend anybody, Veja, eu não quero ofender ninguém, but I do want to offend the lie that you're believing mas eu quero ofender as mentiras que você crê, because that didn't come from Christ. porque essas coisas não vieram de And the Cristo. truth is called a sword. E a verdade é chamado de espada. What do you do with a sword? O que você faz com uma espada? See, we try to treat the truth like a shield, Sabe, a gente tenta tratar a verdade como se fosse um escudo. but Jesus says, Mas Jesus diz, my truth is a sword, a minha verdade é uma espada. and it cuts right through. E ele Bom. corta Cuts right through the lies. através das mentiras. And Paul's saying to Corinth, Paulo está dizendo aqui para para as pessoas na igreja de Coríntios. the world doesn't need a philosophy about Jesus. O mundo não precisa de uma filosofia sobre Jesus. The world needs Jesus. O mundo precisa de Jesus. How does the world encounter Jesus? Como é que o mundo encontra-se com Jesus? It's not through ideology. Não é através de uma ideologia, It's through the cross. mas é através da cruz. How does the world encounter Jesus through you? Como é que o mundo encontra-se com Jesus através de você? When you live as a person of the cross, Quando você vive uma vida como uma pessoa da cruz, surrendered to Christ, rendido a Cristo.
in your moments of frustration, nos seus momentos de frustração, how do you respond? como é que você responde? Do you look like the one who loved so that he gave his life? Você se parece com aquele que amou tanto que deu? We need to look like the people of the cross. Nós precisamos nos parecer com o povo da cruz. Now, Agora, some of the Corinthians alguns das pessoas de Corinto, had been urging Paul elas estavam pedindo para Paulo to preach in a more eloquent way pedindo para que ele pregasse de forma mais eloquente and more rhetoric, which was their style at the time. e de forma mais retórica, porque era a forma de linguagem que eles usavam. And we're going to kind of close with this section. E nós vamos encerrar aqui nessa parte. But we actually know from reading 1 Corinthians 9, Mas nós lemos, quando nós lemos 1 Coríntios 9, Paul received funds from the church in Philippi, Paulo recebeu recursos da igreja de Filipo, but he rejected funds from Corinth. mas ele rejeitou o dinheiro de Coríntios. You know why? Sabe por quê? Because he would not bend to the way that they wanted him to preach. Porque ele não ia se submeter na forma que a igreja de Coríntios queria que ele pregasse. I'm not even going to ask a question about that one. Eu nem vou fazer pergunta sobre isso. Would you take the offering? Será que você ia aceitar a oferta? Oh, but it's for a good cause. Ah, não, mas eu vou usar bem o dinheiro. Never mind. Esquece. So deixa pra lá. anyway, 1 Corinthians 19 is where that is, by the way. 1 Coríntios 19, é onde você lê sobre isso. So understand that Paul was trained in Greek philosophy. Então entenda, Paulo foi criado e treinado na filosofia grega. There's a lot of Platonism in Paul's writing. Sabe, tem muito de Platão? Como fala? Platão nos escritos de Paulo. What's Donald Duck's name? What do you call him? Pluto, né? Donald Donald Duck's Duck? uncle, é o tio Patinhas. It's not Platão. Não. Tio Patinhas. Eu não falei tio Patinhas, não. I'm just checking. Tá bom. I'm just making sure you're paying attention. É. Doesn't matter. So anyway, guys, my mind is a scary place, trust me. Gente, a minha mente é um lugar assustador. You don't want to see it. Você não quer nem ver como é que é. So anyway, Paul is trained in Greek philosophy. Então, Paulo foi treinado pela escola filosófica grega. And he's a Benjamite Jew. E ele era um judeu da tribo, um israelita da tribo de Benjamim. Benjamites are the ones that became Pharisees. Dos benjamitas é onde surgiu os fariseus. And Paul would later tell the Galatians that he's the Pharisee of Pharisees. E ele vai falar mais tarde aos Gálatas que ele era o fariseu dos fariseus. And understand, he didn't mean that in a negative sense, like we all think Pharisees were negative. Entenda, ele não está dizendo isso no sentido negativo, como nós entendemos hoje do que são fariseus. That's actually something that only developed in the Reformation, but anyway. Isso era algo que só veio a ser pensado com o desenvolvimento da reforma. Because the Pharisees were the ones who kept the law. Porque os fariseus eram aqueles que guardavam a lei. So now think about this before we read this last section. Então pensa sobre isso aqui depois, antes de ler essa última parte. The guy who is trained in philosophy and rhetoric Então aquele que foi treinado de berço na retórica e na filosofia, who was trained at the feet of Rabbi Gamaliel, que sentou e foi treinado aos pés do Rabi Gamaliel. probably one of the most intellectual people of his day. Provavelmente uma das pessoas mais intelectuais dos dias dele. And the Corinth church is just like, dude, use that smarts, man. E aí a igreja de Corinto está falando assim, cara, usa essa parte inteligente sua aí. Kind of impress people a little bit. Impressiona as pessoas um pouquinho, Paulo. I mean, man, show up here and just like wow 'em. Cara, faz o pessoal fazer uau aqui. Just show up to the conference, Vem dude. aqui, vem na And conferência, mano. just preach that same E message prega aquela mensagem, that cara. worked at that last conference Que you went to. funcionou naquela conferência antes também. Man, just preach something you know the people are going to like. Prega algo que as pessoas, você sabe que elas vão gostar. That they're going to say wow. Que as pessoas vão responder And they're com going to post uau. all the comments about your E message, eles vão Paul. comentar e postar tudo sobre a sua pregação, Paulo. Because, man, that's how we'll grow the kingdom in Corinth. Porque, cara, é assim que nós vamos crescer a igreja aqui em Coríntios. And this is what Paul says. Aí olha o que Paulo diz. When I came to you, Quando eu vim a você, I resolved to know nothing eu resolvi a conhecer nada.
except Christ exceto Cristo and him e crucified. este crucificado. I did not come Eu não vim with eloquent words com palavras de eloquência or persuasive speeches. ou palavras de persuasão. Only Christ Somente Cristo and him e crucified Ele crucificado and a demonstration e uma demonstração of the power of the Holy Spirit. do poder do Espírito Santo. Paul understood Paulo entendeu that transformative ministry que ministério transformativo doesn't happen through a message that makes you go, wow. não acontece através de uma mensagem que faz você falar uau. That's the easy part. Essa é a parte mais fácil. Transformative ministry Um ministério de transformação happens when people hear the message of the cross in your life. são quando as pessoas vierem a ouvir a mensagem da cruz através da sua vida. And that's it. E aí é isso. That's it. É só isso. See, just this week, Sabe? Só essa semana, if you knew the things se você soubesse das coisas that I've done just this week, que eu fiz só essa semana, the moments os momentos where I felt completely and totally helpless, que eu me senti completamente sem nenhum recurso, sem nenhuma forma de ajudar, to help one of our girls, para poder ajudar uma das nossas meninas, or holding this precious baby that we have at Bethany, ou segurar essa preciosa bebê que nós temos no Betânia, or talking to girls who are hurting themselves, ou conversar com meninas que estão se automutilando, or talking to guys who are selling their bodies as transvestites. ou conversar com homens que estão se vendendo nas ruas como travestis. None of those people need a wow message. Nenhuma dessas pessoas precisa de uma mensagem bem pregada. They need an encounter with the Elas Christ of cross. precisam de um encontro com o Cristo da cruz. They need to see the one Eles precisam ver o who said, que disse: I love you so much eu te amo tanto that I'll give my life for que you. eu entrego a minha própria vida por você. They need the offense of the truth of the cross Eles precisam da ofensa que é a verdade da cruz, to know how valuable they are. para conhecer o quão valiosas essas pessoas Sometimes são. we have to be offended out of our lies Sabe, algumas vezes nós precisamos ser ofendidos das nossas to mentiras step into the truth. para poder entrar na verdade. And I want to tell you guys, Eu quero te dizer algo. we had a leaders meeting a couple weeks ago, Nós tivemos uma reunião de líderes algumas semanas atrás. and we went around and everybody shared like what was their dream in ministry. E a gente estava ali e todo mundo estava compartilhando o que era o seu sonho no ministério. And man, I have lots of dreams, Sabe, eu tenho muitos sonhos, but mas when it really came down to it, you know what I really dreamed to see? sabe, quando você reúne tudo, sabe qual é o meu sonho de verdade? A true move of God Um verdadeiro mover de Deus, that's not hype, que não é hype, but is full of people who are passionately in love with Jesus. que não são pessoas totalmente entusiasmadas e emocionadas, mas são de pessoas que estão That completamente live apaixonadas por Jesus That live it, e vivem isso, that don't just preach it, que não só pregam, that don't just post about que it, não só faz um post sobre isso, that are the same on stage as they are with the waitress when they get your order wrong at a que restaurant. são a mesma pessoa no palco do que aquelas que estão no restaurante quando a garçonete traz o seu pedido errado. Man, my dream is to see Brazil, Sabe, o meu sonho é ver o Brasil, the church of Brazil, a igreja brasileira, mature se and amadurecendo passionately in love with e Jesus. estando apaixonadamente vivendo por Jesus. How do we become those people? Como é que nós nos tornamos isso? Only through the cross. Somente por meio da cruz. Meet him at the cross again. Nós nos encontramos à cruz Meet him at novamente. the cross again. Nós o encontramos à cruz Meet novamente. Jesus at the cross again. Nós encontramos Jesus na cruz de novo. There's this beautiful song from Martin Smith, Existe uma linda canção do Martin Smith. and he says, "Oh, lead me Ele diz: "Oh, me leva to the cross à cruz, where we first met. onde nós nos encontramos a primeira Draw me vez. to my knees Me atraia a ajoelhar-me so we can talk. para que possamos Lead me conversar. to the cross. Leva-me à cruz. Lead me to the cross. Leva-me à cruz. We need to be the people of the Nós cross. precisamos ser o povo da cruz. Our message has to be the cross. A nossa mensagem precisa ser a cruz. What is the cross? O que é a cruz? Christ crucified Cristo and crucificado the demonstration of the power of the Holy e a Spirit. demonstração do poder do Espírito Santo. This is our message. Essa é a nossa mensagem. This is the message that changed the world. Esta é a mensagem que mudou o mundo. This is the message that will change Brazil. Essa é a mensagem que vai mudar o Brasil. And if we don't live it, E se nós não a vivermos, then it doesn't matter how big the events are. não importa o quão grandes sejam os eventos. Doesn't matter. Isso não
importa. Because the people who are in the world, Porque o povo que está no mundo, see, they're not at your events. veja, eles não estão nos seus eventos. You understand that? Você entende isso? They're not there. As pessoas não estão no seu evento. They're not following your Instagram account. As pessoas que precisam não estão te seguindo no Instagram. Maybe some of them. Talvez alguns. But I'm just saying the majority of the world is not going to Christian events. Mas o que estou dizendo é que a maioria do mundo não está indo para eventos cristãos. So how are they going to encounter Jesus? Então como é que eles vão encontrar Jesus? Through the way you live your life. É pelo meio que você viver a sua vida. Through the way you live your life. Da maneira em que você viver a sua vida. When they see the cross in you. Quando eles puderem ver a cruz em você. When they see a person who's taking every thought captive. Quando eles puderem ver a pessoa levar cativos os pensamentos. And making them obedient to Christ. E fazer com que os pensamentos sejam obedientes a Cristo. When they see a person who's given their lives to Christ. Quando eles puderem ver pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus. And they actually live like it. E vivendo de semelhante modo. That's what changes the world. É isso que vai mudar o mundo. Stand up with me, please. Fique de pé comigo, por favor. You know what is beautiful about the cross? Sabe o que é lindo sobre a cruz? The message of the cross? A mensagem da cruz? It puts to death Ela leva à morte self-centered gospel. evangelhos autocentrados, centrado em si mesmo. Hear that again. Vou falar, ouça isso de novo. The message of the cross, A mensagem da cruz it puts to death mata self-centered gospels. os evangelhos que são centrados em si mesmo. You know why? Sabe por quê? Because on the cross, Porque lá na cruz, Christ did for me Cristo fez por mim what I could not do for myself. o que eu não podia fazer por mim mesmo. Close your eyes with me, Feche please. seus olhos aí comigo. Jesus. Jesus, We want to know you. We want to know you. nós queremos conhecê-los, queremos conhecê-lo. We want to really know you. Nós realmente queremos conhecê-lo. Forgive us Perdoa-nos for maybe not intentionally, but adapting the gospel message por talvez, mesmo não intencionalmente, adaptar a mensagem do evangelho, instead of letting the gospel message adapt us. ao invés de deixar a mensagem do evangelho nos adaptar. We want to be transformed by the cross. Queremos ser transformados pela cruz. We want to be a people who preach and live the message of the cross. Nós queremos ser um povo que prega e vive a mensagem da cruz. Jesus, you said to follow you, Jesus, o Senhor disse que para segui-lo, we have to deny ourselves, nós precisamos nos negar, pick up our cross, tomar nossa própria cruz and follow you. e segui-lo. Would you help us, Jesus? Será que o Senhor pode nos ajudar, Would you Jesus? help us? Será que o Senhor pode nos ajudar? Jesus, I need your help Jesus, eu preciso da sua to ajuda deny myself. para negar a mim mesmo, To follow you, para segui-lo, to cross and to tomb, da cruz e até o túmulo, so that I die for me para que eu possa morrer para mim mesmo and live for you. e viver para ti. Jesus, we don't want to be a people of profile pictures, Jesus, nós não queremos ser um povo que é um povo de imagens de perfil and likes and e de follows. curtidas e de seguidores. We want to be followers Nós queremos ser os of seguidores Christ. de Cristo. Jesus, would you Jesus, look into the depths of us, olha na profundidade de nós. like David once prayed. Assim como Davi um dia orou, Search me, sonda-me, know me, conhece-me, test me, testa-me, see that I'm true. veja como que sou verdadeiro.
Jesus, I thank you that you meet us where we're at, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos encontra exatamente onde estamos. but the meeting place is always the cross. Mas o lugar de encontro é sempre a cruz. I thank you that you love me just the way I am, Obrigado porque o Senhor me ama exatamente como eu sou. but you love me too much to leave me that way. Mas o Senhor me ama demais para me deixar desta forma. I thank you that you saved me Obrigado porque o Senhor me salvou. and that I'm being saved E eu estou sendo salvo. and that I will be saved. E eu serei salvo. Father, I pray for each person here tonight Pai, eu oro para cada pessoa aqui hoje à noite. that you would fill their Que o thoughts Senhor inunda os seus with pensamentos the message of com a the cross. mensagem da cruz de Cristo. That like Paul, Que assim como Paulo, they would realize eles possam perceber that it's all about Christ and him crucified que é tudo por Cristo e Cristo and the crucificado. power of the Holy Spirit. E o poder do Espírito But that's all Santo. we need. É tudo que nós All precisamos. we need. Tudo que All precisamos. we need. Tudo que And precisamos. it's all we want, E é tudo que Jesus. nós desejamos, We Jesus. love you, Lord. Nós te amamos, We Senhor. once again just give you our lives. Senhor Jesus, mais uma vez queremos entregar-lhes a nossa vida. Once again, we just thank you for going to the cross. Mais uma vez queremos agradecê-lo por ter ido à cruz. Thank you, Jesus, that you went for me, Obrigado, Jesus, que o Senhor foi por mim, that you went for us. que o Senhor foi por nós.